Bom, agora sim. Então, a gente vai trabalhar com os tipos de dados no Python, tá? A gente tem basicamente 4 tipos de dados fundamentais no Python. A gente vai utilizar o comando type para verificar, então, qual é o tipo de dados que a gente tem. Comando type, então, basicamente, a gente vai escrever type, abre parênteses, colocar o valor, tá? E aí a gente vai verificar, então, que tipo de dados é nesse valor. E eu posso utilizar ele também com variáveis, tá? Então, só para vocês verem como é que funciona e deixar isso gravado, que só para variar eu esqueci de gravar. Vamos voltar aqui para o slide. Então, a gente tem os tipos de dados inteiros, então, que eles são tipos de dados que eu posso fazer operações aritméticas com eles, sem que haja necessidade, então, de criar uma variável, né, do tipo para poder trabalhar, tá? Como é que esse cara funciona, então? Vamos lá. Eu posso simplesmente colocar, como eu botei ali em cima, type 3, por exemplo, ele vai me identificar como um inteiro, tá? Mas eu posso fazer operações e o resultado dessa operação também ser demonstrada com o tipo type, tá? Então, se eu fizer essa 5 mais 3, por exemplo, e rodar, ele vai me dizer lá o type desses 5 mais 3, o resultado dessa operação vai ser um inteiro, tá? Posso colocar também com outros operadores, por exemplo, 3 vezes 3. Ele também vai me mostrar lá, então, que o resultado dessa conta é um inteiro. Tá? Lembra que a gente tem um operador que mesmo quando eu trabalho com números com vírgula, ele retorna inteiro. Se eu fizer, por exemplo, isso aqui, type 10, espaço antes, não faz diferença, mas tudo bem, 10/6. Então, rodar esse cara aqui, opa, eu botei /6, mas não era para ser /6. 6.0, pronto. Daí tem um número com vírgula ali. Isso. Agora me pegou. Botei já um ponto flutuante. Tudo bem, então não esquece isso aqui. Faz conta que eu não falei sobre isso. Vamos apagar daqui, porque não tem interesse. Mas ele retorna um ponto flutuante, não sei porquê, era para retornar inteiro, mas tá bem. Então ele executa então os comandos em Python e ele retorna então o tipo de dados, tá? Então aqui a gente está trabalhando com o tipo inteiro, então, que é o tipo dos números sem vírgula, tá? Então os números inteiros da matemática. A gente tem outros tipos de dados fundamentais em Python, basicamente, tá? A gente tem o ponto flutuante, então, que eu acabei de mostrar para vocês que deu errado ali meu exemplo, tá? Os pontos flutuantes em Python, então, são todos os números que tem vírgulas. Então, por exemplo, o pi 3,14 lá, ele é um ponto flutuante porque ele é um número com vírgula. Outra coisa, então, a gente tem aqui o type 1.1 mais 2.2, por exemplo. Se eu rodar esse cara aqui, ele vai ser um número flutuante, porque sempre que eu sou valores com números flutuantes, o resultado vai ser um número flutuante. E aí a gente tem uma conversão automática que o Python faz, tá? Que sempre que eu opero qualquer número com um ponto flutuante, o resultado é um ponto flutuante. O / eu achei que ia ser um número inteiro, mas ele bota como ponto flutuante também, tá? É que o número com vírgula para programação é chamado de ponto flutuante, tá? Só que como a programação, as linguagens de programação, elas são escritas em inglês, o operador de separação dos números, que no Brasil é a vírgula, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, por aí vai, eles usam um ponto, tá? Por isso que é 1.1 e 2.2. Não é 1,1 e 1,2. Mas eles funcionam exatamente da mesma forma que os números com vírgula, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu fizesse 1,1. Opa, volta aqui. 1,1 mais 2,2. Entendeu? Beleza.
Então, sempre que eu trabalho com números com vírgula, ou números reais, que a gente chama, em Python ou em outras linguagens também que são escritas em inglês, a gente vai substituir a vírgula pelo ponto, tá? Então, fica algo dessa forma aqui, 1.1 mais 2.2. Ok? Até aqui tranquilo? Sim, senhor, tranquilo. Beleza. Bom, então, se o número ponto flutuante te assusta, não se preocupe. Números ponto flutuante nada mais são do que números com vírgula, como eu já tinha falado para vocês, ou como a gente está acostumado a dizer, então, números quebrados. Acontecendo com os números inteiros, então, com os quais estamos mais acostumados. Então, a gente está acostumado hoje com números inteiros, tá? É importante notar que se pelo menos um dos valores envolvidos em uma expressão numérica for ponto flutuante, o resultado será um ponto flutuante, como eu já falei para vocês. Tá? Aí a gente tem as strings, então. Strings nada mais são do que cadeias de caracteres. O que são cadeias de caracteres? Palavras, frases e por aí vai, tá? Então é quando eu tenho uma sequência de caracteres. Em outras palavras, uma string nada mais é do que uma sequência de 0 ou mais letras. Então eu posso ter nenhuma letra, então 0, tá? Ou mais letras. Sempre que a gente trabalha com strings, não se esqueçam, a gente tem que colocar aspas, tá? Isso é muito importante, porque se eu tentar botar uma string sem aspas, o Python vai entender que eu estou tentando trabalhar com uma variável e vai dar erro se nossa variável não existir, tá? Então, sempre que a gente for trabalhar com strings, a gente tem que colocar ou aspas simples ou aspas duplas, lembrando que o Python aconselha a utilização de aspas simples, tá? Vamos ao código. Então, se eu vier aqui e colocar type, por exemplo, abacaxi, ele vai me dizer que é uma string, um str quer dizer string, tá? E como eu disse para vocês, ele pode ser 0 ou quantas letras eu quiser. Então, se eu vier aqui, type, simplesmente abrir e fechar as aspas, eu estou dizendo que não tem nenhum caractere ali dentro, mas isso aqui já é uma string para o Python, tá? Então, a string vazia, como a gente chama, também é uma string. Tá? Então, sempre que vocês colocarem alguma coisa entre aspas, o interpretador Python vai entender aquilo ali como sendo uma string, ou um texto, tá? Uma coisa que tem que tomar cuidado, como eu disse para vocês, é quando eu utilizo aspas ou não utilizo aspas, tá? Por exemplo, não sei se eu posso usar var. Então, reparem que eu criei uma variável var e botei dentro dela esse var aqui, tá? Depois eu criar uma variável s qualquer lá que vai receber esse var, tá? O que isso quer dizer? Eu peguei esse texto var, coloquei dentro de uma variável chamada var, e aqui eu não estou colocando o mesmo texto var, eu estou colocando a variável var aqui dentro, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar com strings, vocês têm que colocar as aspas. Se não colocarem as aspas, é como se vocês estivessem pegando uma outra variável para usar, tá? Se eu estivesse fazendo assim, ó, x igual a Kleber, por exemplo, aqui, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque essa variável Kleber não existe, tá? Não foi definida. Então, sempre que vocês forem trabalhar com strings, não esqueçam, é muito importante trabalhar com as aspas, tá? Então, a gente tem que colocar aspas para poder trabalhar com strings dentro do Python. Cadê? E a gente tem os booleanos, então. Dados booleanos nada mais são do que aqueles dados que retornam verdadeiro ou falso, tá? A gente, como eu mostrei para vocês, os operadores de comparação, eles vão sempre retornar verdadeiro ou falso. Operadores lógicos, aqueles que têm duas comparações e a gente utiliza um operador para verificar alguma coisa entre as duas, eles também sempre vão retornar um resultado lógico, um tipo lógico, tá? Outro tipo que é simples, mas normalmente assusta o pessoal, são tipos lógicos, tá? Essas variáveis nada mais são do que uma forma de armazenar um valor lógico dentro dela, ou seja, verdadeiro e falso. Em Python, esses dois valores são representados por true e false, tá? Aqui. Então, como é que funciona esse cara aqui?
De novo, vamos usar o type para verificar, tá? Sempre que vocês forem colocar o valor lógico dentro de alguma coisa, de alguma variável, verificando se ele é verdadeiro ou falso, coisa parecida, vocês devem colocar a primeira letra em maiúscula e as outras em minúsculas, tá? Então, sempre que você colocar o true ou false aqui, coloque a primeira letra em maiúscula e o resto em minúsculo. Ele automaticamente já vai entender que aquilo é um booleano, tá? Se eu vier aqui rodar esse cara, ele vai mostrar, então, isso como um booleano. Mas isso não é a única forma de mostrar, eu não preciso colocar algo desse tipo. Então, eu posso simplesmente vir aqui, type, por exemplo, 4 é maior do que 0. Vou rodar esse cara, ele vai me dizer que é um booleano, tá? Então, ele vai dizer, não vai me dizer o valor, ele vai me dizer o tipo de dado que está ali dentro. Outra operação que pode ser utilizada, uma coisa que é muito importante, eu não me lembro se eu cheguei a colocar isso nos slides, acho que sim, deixa eu ver. Ok. Então, o valor booleano pode ser o valor em si, tá? Pode ser obtido através de uma operação de comparação, como eu mostrei para vocês agora, comparei o 4 com o 0. Sempre que eu utilizar comparação de strings, isso é muito interessante do Python, ele faz uma comparação lexicográfica. O que isso quer dizer? Ele vem analisando letra a letra da minha palavra, da minha frase, e verificando qual que é maior ou qual que é menor na ordem alfabética, tá? Então eu pego a primeira letra de cada uma das palavras ou das frases, seja o que for, e analiso qual que é maior ou menor. Se forem iguais, veja a segunda. Se forem iguais, veja a terceira, e assim vai, até que em algum momento ele vai encontrar uma que seja maior ou menor na ordem alfabética, tá? E aí ele vai verificar lá, ele substitui aquela letra por um número e aí verifica qual que é maior que o outro, tá? Então eu posso fazer algo dessa forma aqui. Além disso, então a gente tem as expressões lógicas que também são utilizadas para verificar esse tipo de coisa. A gente pode fazer algo dessa forma aqui, então. Type abacate é maior que banana, por exemplo, tá? Poder esse cara aqui, ele vai me dizer que é um booleano, tá? Isso aqui, na verdade, vai ser falso. Então, se eu vier aqui e imprimir print abacate maior que banana, eu vou dar. Ele vai dizer que é falso, porque a primeira letra já é o B maior do que o A na ordem alfabética, tá? Então, ele faz essa verificação para mim e me mostra, então, letra a letra, e me mostra qual que vai ser o resultado, tá? E a gente pode também utilizar type com operadores lógicos, como eu falei para vocês. Por exemplo, 7 é maior ou igual a 7 and 6 é igual a 6, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Ele vai me retornar um valor booleano também, tá? Então, sempre que eu tiver comparações, ele vai me retornar um valor booleano, ou quando eu estiver utilizando os valores booleanos, então, ele também vai retornar booleano, tá? Bom, lembra que eu falei para vocês lá quando eu falei dos pontos flutuantes, que quando eu trabalho com um número, quando um dos operadores é ponto flutuante, ele já converte a operação para ponto flutuante? Pois é, isso é uma conversão que o Python faz automaticamente, tá? Então ele internamente verifica aquilo ali e faz a execução e automaticamente ele converte. Quando a gente trabalha, quando a gente quer forçar então uma troca, tá? Uma conversão de tipos no Python, a gente tem alguns comandos específicos para isso, tá? Então a gente tem o comando para converter um valor qualquer em string, então, que é o str. Eu simplesmente coloco esse valor e coloco a informação que eu quero aqui dentro, tá? Quando a gente quer converter em inteiro, então a gente tem a função int, então, que converte em inteiro. Essa aqui eu já tinha mostrado para vocês na aula passada, quando a gente começou a fazer os exercícios do URI. E a gente tem, então, a conversão do valor em um ponto flutuante, que utiliza a função float. Caio, quer falar alguma coisa? Opa, perdão, o meu gato, ele tá em cima do celular. Tá, então a gente tem a conversão em ponto flutuante, então, para a gente deve utilizar, então, a função float, tá?
Então, como é que a gente faz a conversão? A gente simplesmente coloca aqui, se eu quero converter um número, por exemplo, em uma string, eu utilizo str10, por exemplo. Opa, está desligado. 10, ele vai converter aquilo ali numa string 10, tá? Então, ó, ele colocou já o 10 entre aspas aqui embaixo para me mostrar que isso aqui é uma string, tá? Forma de verificar realmente se isso aqui está certo, str 10, enter, ele vai rodar, então vai me dizer que aquilo ali é uma string, tá? Então eu posso fazer essa conversão de qualquer valor para uma string, tá? Então se eu estiver fazendo, por exemplo, type str 3,45, então eu tenho um ponto flutuante e ele converte isso em string, tá? Então sempre que eu quiser converter um valor qualquer em string, eu utilizo o comando str. Lá quando a gente estava trabalhando com o print, lembra quando eu falei para vocês do print? Eu sou vocês que a gente tem que utilizar a vírgula quando a gente vai trabalhar com números, porque se eu utilizar o sinal de mais para fazer a concatenação, juntar os textos, quando eu tenho números, eu tenho problemas com aquilo ali, porque ele tenta somar um número com uma string, tá? Uma forma de solucionar esse problema é simplesmente fazer isso aqui. Então eu boto lá str, o valor que eu quero imprimir, e ele vai converter isso em string, e aí ele vai concatenar da forma correta, tá? Então essa é uma possibilidade de utilizar essa função de conversão na prática para ser utilizada. Quando eu quero imprimir uma informação na tela, por exemplo, assim, print, isso, esse é o resultado da operação, vamos supor. E depois eu tenho aqui um sinal de mais, e aí aqui eu posso colocar, se eu colocar o 10 aqui direto e rodar, ele vai dar erro dizendo que, ó, não consigo somar um inteiro com uma string. Se eu colocar aqui o str, abre e fecha parênteses, e rodar, tá ali o resultado da operação é 10, tá? Então ele converte isso em string e consegue me mostrar da forma correta, sem eu precisar me preocupar com isso, tá? Bom, beleza. Para converter isso os valores em inteiro, tá? Aí quando a gente trabalha com números para inteiro ou para ponto flutuante, normalmente a gente está trabalhando ou com um número automaticamente para trocar de um para o outro, tá? Que é o mais comum. Ou então, quando eu trabalho com textos, eu tenho que tomar cuidado, tá? Uma coisa que é muito comum de acontecer é tentar fazer algo desse tipo aqui, type int, então converter para inteiro a string A. Tá? Isso aqui vai dar erro, porque ele vai dizer que o A não é um numérico, não é um número para ser convertido em inteiro. Então, dá erro e para a execução do meu programa, tá? Então, tem que tomar cuidado, sempre que for utilizar o comando inteiro, utilizar com números. Pode ser que seja assim, ó, eu tenho uma string 10 lá, tá? Eu executei, ele vai me retornar um inteiro perfeitamente, tá? Mas, quando eu tiver qualquer caractere que não seja numérico, vai dar erro. A menos que eu diga, nesse caso aqui eu estou utilizando, quando eu simplesmente passo assim, eu estou utilizando a base 10, tá? Que é o que a gente está acostumado. Eu posso colocar em base hexadecimal, que aí tem o A, B, C, D, E, F, tá? Mas isso aí não vem ao caso nesse momento, tá? Mas, por padrão, o Python utiliza a base 10, tá? Que é o que a gente tem de 0 a 9. E aí ele tenta converter qualquer coisa em inteiro, e nesse caso aqui, A não faz parte dos números inteiros, por isso que ele dá erro, tá? E a gente pode, então, utilizar também type inteiro 3, qualquer coisa. Ele vai converter isso em inteiro, tá? Muito importante, sempre que eu executar esse cara aqui, ele vai simplesmente ignorar qualquer coisa que tiver depois da vírgula, tá? Por isso que a gente fica inteiro, então. E a gente tem, então, os pontos flutuantes. Quando eu quero converter para ponto flutuante, então a gente tem aqui type float 2, por exemplo, 3. Falei 2, digitei 3. Ele vai simplesmente converter isso para 3.0, por exemplo, e colocar ele como ponto flutuante, tá? Novamente, tem que tomar cuidado para não fazer algo desse tipo aqui. Float A. Ele vai dar erro também, porque ele não consegue converter, então, o A em um ponto flutuante.
tá? Posso fazer algo dessa forma aqui. Type, float, 3. Se eu executar, ele vai retornar um ponto flutuante 3.0. Mas se eu colocar qualquer letra ali, ele vai dar errado, vai dar erro e não vai me deixar executar a operação que eu tenho que executar. Certo? Alguma dúvida? Não, senhor. Então tá. Então eu vou deixar para vocês. Deixa eu só ver aqui porque não deu certo. Eu vou deixar para vocês algumas atividades lá no URI, tá? Para vocês fazerem. A ideia, então, é que vocês façam aquela lista. Se eu não me engano, deixa eu até confirmar aqui. Vai mostrar. O acesso é o mesmo, aquele que eu mostrei para vocês, só que você tem uma segunda lista, lista 01, tá? Que é quando a gente vai trabalhar com operadores. Visível, vocês têm até o dia 19 de setembro, tá? Então você tem 2 semanas para fazer isso aí. Na verdade, não é 2 semanas, é 1 semana e meia. Então a ideia é que vocês façam essa lista de atividades, tá? Tá? Então tem que entrar, Cauã. A senha para acessar e o link estão lá no Moodle, tá? Se vocês entrarem no Moodle agora, vocês vão ver que tem lá na semana passada, se não me engano, tem um link para o URI acadêmico, esse aqui, da nossa disciplina, e tem a senha aí para ser utilizada. A senha tem que ser exatamente como está lá, tá? Toma cuidado para não tentar entrar com outra coisa que não aquilo que está lá, senão não vai dar certo. Se tiver algum problema, me avisa. Tem alguns alunos que estavam com problema na aceitação dos termos. Isso aí, valeu, Arthur. Na aceitação dos termos, tá? Eu acho que o Eduardo e o Cauã não conseguiram entrar. O que o pessoal da manhã, teve alguns que tiveram problema também, fizeram, tá? Eles excluíram a conta do URI, porque essa aceitação tem que ser no primeiro acesso das disciplinas do acadêmico do URI, tá? Então eles excluíram a conta do URI e depois entraram de novo. E aí eles conseguiram aceitar os termos, tá? Não sei se vai solucionar para vocês, mas eu acho que sim, tá? Então tenta fazer isso para não ter problema. Tenta excluir a tua conta lá do URI e entrar de novo depois. Se não resolver, a gente vai ter que ver outra coisa para tentar solucionar isso, tá? Em relação à lista de atividades da outra semana, teve gente que ainda não fez, tá? Inclusive, tem gente que nem entrou na disciplina. Eu consegui entrar, senhor. Tu conseguiu entrar, Eduardo? Tá, beleza, então. Cauã tenta entrar também depois para ver se tu vai conseguir, tá? Mas teve gente que não enviou as atividades, tá? Da semana passada ainda, que é as atividades de teste aquela. Não esqueçam de enviar, porque eu vou avaliar vocês por ali também, tá? Avaliar os exercícios por ali também. Bom, como é que vai funcionar a nossa disciplina essa próxima semana agora? Tá? Se vocês olharem a lista que eu deixei para vocês, ela é uma lista um pouco comprida, tá? Tem 10 ou 11 atividades, se eu não me engano. A ideia é vocês fazerem essa lista durante essa semana, tá? Essa semana é a próxima. A gente vai ter aula normal na terça e na quinta. A aula de terça, eu não vou lançar material para vocês na segunda, tá? Então, essa segunda-feira vocês não vão ter material. Não, Cauã, não tem problema, pode ser o e-mail normal mesmo. Então, a gente não vai, não vou lançar material para vocês nessa segunda-feira. Vocês têm atividade para fazer, que é essas atividades do URI, tá? E a gente tem a aula de terça-feira para você tirar dúvida, tá? A respeito dessas atividades. Por quê? Porque quando vocês forem fazendo, que vai começar a surgir dúvidas e problemas para vocês para o desenvolvimento, tá? E é isso que eu quero, que vocês tentem fazer para que a gente possa, na próxima aula, na terça-feira que vem, tirar essas dúvidas de vocês. E aí, na quinta-feira, a gente volta de novo com material. E aí a gente vai ver alguns tipos mais complexos, que são os arrays e os vetores, tá? Os arrays e as matrizes, desculpa. Então a gente vai, na próxima terça-feira, somente ter uma aula
para tirar dúvida e resolver algum exercício que for o caso, se eu achar que é interessante para a gente poder dar continuidade. Ok? Ok, sir. Certo, professor. Alguém tem alguma dúvida? Não, sir. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente fica por aqui hoje. Sim, a série terminou, tá concluída o algoritmo, desculpa. Como me fugiu a palavra. Tá? Então, sempre que ele deu accept, é porque tá certo. Quando ele dá o runtime error, ou quando ele dá. Tem um outro. Tem um outro que. Também dá. Como é que é o nome do outro? Wrong answer é que não deu certo. Deixa eu ver aqui. Mais uma coisa, o que seria format? O format é uma operação que ele consegue substituir. A gente vai falar na próxima aula também, na próxima quinta-feira. A gente vai falar algumas coisas, alguns comandos, vamos botar assim, especiais que são utilizados dentro de strings, tá? Então, quando a gente trabalha com strings, a gente tem ué, tem que ver isso, Cauã. Tá, mas vocês estão usando o e-mail acadêmico ou outro e-mail? Tentem cadastrar. Eu não me lembro se tem como fazer isso. Porque tu tens como cadastrar sem ser pelo logado. Não. Tem como te cadastrar sem utilizar o coisa ali. Cadê? Como é que faz isso? Tem um jeito que tu te cadastra sem precisar ser com Facebook, Google, que tem ali embaixo. Não me lembro agora, mas eu vejo depois, eu posto para vocês lá no Moodle como é que faz isso. Porque tem uma forma que tu faz o cadastro, pelo menos tinha antes, eu não sei se ainda tem, que tu faz o cadastro sem ser com o Google, com o Facebook. Não lembro como é que eu fiz o meu. Que o meu eu fiz assim, eu não tinha. O e-mail não era do Google ainda, o do IF. Tá, achei. Ali embaixo, tá? Saiam do usuário de vocês. Deixa eu botar aqui na tela para mostrar para vocês. Tá, então, essa aqui é o URI, tá? Vocês vão ter o lugar para botar o usuário e senha. E daqui, ó, primeira vez aqui, tá? E aí vocês digitem aqui, ó, o e-mail de vocês, o nome de vocês, o e-mail, a linguagem que vocês querem trabalhar, o ano de graduação, não se preocupem com isso aqui, botem qualquer ano aí depois. Uma senha, confirma a senha e bota o eu sou humano. Porque daí vocês fazem um login, vocês criam um login sem estar atrelado ao Google. Porque, se eu não me engano, eu estava dando erro nisso aqui da parte do Google aqui, tá?
mas só para vocês tentar uma outra forma de acessar. Mas se vocês já criaram com o e-mail, com esse e-mail de vocês, vai dar erro, tá? Então tem que ir lá excluir a conta. Para excluir a conta, vocês vão entrar, vão vir em perfil, configurações. Aí tem um lugar aqui. Bum, 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 bum. Desativar a sua conta ali embaixo, senhor. Aonde? Lado esquerdo, ali embaixo de fórum. Aqui, isso. Tá, então vem aqui, desativa a sua conta, exclui ela, e aí depois vocês podem acessar, então, tendem a acessar direto por aqui, tá? Sem criar com o Google, para ver se vai dar certo. Tá? Se eu não me engano, quando vocês entram por aqui, não dá para usar o e-mail institucional de vocês. Mas aí usem outro, não tem problema. Só coloquem o nome de vocês para mim saber direitinho quem é quem, tá? Dá para usar o que, Tim? Dá pra usar o institucional, se criar assim também, senhor. Eu consegui usar o meu. Tá, beleza. Teve gente que não conseguiu usar o e-mail institucional, tá? Utilizando por ali. Mas tentem, que eu acho que pode ser que dê. Porque, bom, não tenho certeza, então não vou mentir para vocês. Tá? Mas eu sei que teve gente que tentou usar o e-mail institucional por aqui e não conseguiu. Aí veio no Google que funcionou. E aí não teve problema com a configuração. Teve gente que teve problema, teve gente que não. Tá? Tu tem outro navegador, Cauã? De repente tenta abrir com outro navegador para ver se resolve. Que às vezes pode ser o teu navegador que está bloqueando alguma coisa, por isso ele não está conseguindo salvar. Vamos na tentativa e erro. Uma hora a gente acha um problema, uma solução aí. Só tem o Chrome. Tenta instalar o Firefox, coisa parecida, para ver se tu consegue executar, porque daí a gente elimina uma das variáveis da coisa. Ah, pode ser também. Pode ser por isso também. Apesar que eu acho que não tem muita lógica isso. Mas pode ser por isso. Se tu quiser, a gente pode marcar. Se você quiser, a gente pode marcar um atendimento e aí a gente tenta fazer essa correção para vocês, tá? Nem que seja eu faço aqui e vocês têm acesso, sei lá, uma coisa assim, tá? Para poder solucionar esse problema, para vocês não terem mais esse problema. E a ideia é resolver o problema. Sempre. Tá?
Aí a gente marca para semana que vem uma reunião. Me manda uma mensagem no Google Chat lá, ou por e-mail mesmo, e aí a gente marca um dia para ver isso. Tá, Cauã e Eliezer. Mais alguém tá com problema para acessar? A princípio parece que não. Tá faltando gente, isso sim. Tá bem, Cauã. Tá, que aí vocês me mandam um e-mail, a gente marca, de repente marca uma reunião para todos, ou uma para cada um. Melhor seria uma para cada um, porque como vai colocar a senha para não ter confusão. E aí a gente agenda um horário, 10 minutos a gente consegue resolver isso. E aí a gente faz o aceite e a gente dá jeito de vocês poderem entrar na disciplina. Mas o que eu tô vendo é que tá faltando bastante gente na nossa disciplina. Eu acesso o swap aqui e acesso o URI, tá faltando bastante gente. Na aula também tá faltando bastante gente. Professor, qual versão do Python a gente vai usar? Versão 3. Tá bom. Tá? Porque a versão 2.7 ela tá deixando de ser utilizada. Aí não vale a pena ensinar para você na versão 2.7 e depois vocês têm que aprender algumas coisas diferentes para utilizar o Python 3. Então a gente já vai direto no 3, que é a última versão, e estamos trabalhando com ela. Mais alguma dúvida? Bom, o senhor já enviou meu código, mas ele fica carregando a resposta. Tá, é que demora um pouco mesmo. Ah, tá. Tá? Então tá bom. Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida, senhor. Bem tranquilo. Então tá. Então, Professor, fala. Só pra avisar que caiu a minha conexão aqui porque faltou luz aqui em casa, então Não tem problema. Não assisti os últimos minutos. Tá bom, não tem problema. Tá? Então, se ninguém tem mais dúvida, a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima semana, terça-feira que vem, então, para tirar dúvidas a respeito dos exercícios e do que a gente viu até então, para a gente poder, então, dar continuidade à nossa disciplina. Certo? Certo, professor. Obrigada. Nada. Abraço, pessoal. Certo, senhor. Tchau, até a próxima semana. Bom final de semana. Certo, senhor. Tchau. Tchau.